O conceito de liderança pode ser muito amplo e comportar as mais variadas análises. Porém, existem aspectos que estão diretamente relacionados ao que as pessoas enxergam em um líder dentro de uma empresa. Competência, direção, seriedade, motivação. Fatores fundamentais para o bom desenvolvimento dos negócios e do grupo. Agora, será que é fácil ser um líder, colocar tudo isso em prática? E será possível se aperfeiçoar? É o que você vai ver agora no N-Blogs. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí do Japão pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Dedicação é a palavra-chave para ter um negócio de sucesso. Ser empreendedor e liderar o trabalho são duas qualidades indispensáveis para um bom chefe. Como pensar no futuro se o presente é cercado de sucata e a rotina totalmente dedicada à sobrevivência, com sonhos e metas? E o menino Antônio Carlos queria crescer. Cresceu tanto que hoje ele é dono de uma das 10 maiores distribuidoras de tubos de aço do país. Emprega cerca de 350 funcionários e não quer parar por aqui, não. Daqui a 10 anos eu vou vir aqui e vai estar entre as 10 maiores ainda? Não, eu quero estar entre as duas primeiras. Como eu te falei, a ambição boa, isso eu nunca quero perder. Antônio Carlos hoje é dono de 60 mil metros quadrados de depósitos que armazenam o tesouro do negócio dele. Os fardos de tubos de aço são comercializados no Brasil e no mundo. A empresa importa produtos da China e dos Estados Unidos e tem filiais em outras duas capitais, Recife e Salvador. Em mais de 20 anos de negócios, Antônio Carlos aprendeu a jogar em várias posições. Eu não sou expert em contabilidade, mas eu conheço toda a rotina da contabilidade. Não sou expert em financeiro, mas eu conheço toda a rotina no departamento financeiro. Então você tem que conhecer tudo. Para os especialistas, essa é uma postura correta de quem quer ser seu próprio patrão. A questão de gerenciamento é muito importante. E aí a gente vai falar em aprender gestão de empresas nos aspectos financeiros, custos, formação de preços, fluxo de caixa, análise de resultados, coisas que podem parecer complicadas para quem nunca teve relação com elas, mas que devem receber atenção para aprendizado. Bom dia. Mas o que faz Antônio Carlos ser um empreendedor? Será que qualquer pessoa pode ter seu próprio negócio como ele? Para começar, é preciso ousadia. Então, para falar sobre a nova posição dos líderes no trabalho, eu vou conversar com o Victor Martinez, que é CEO da Thomas Brasil. E também está com a gente o blogueiro convidado Júlio Cardoso, do portal R7. Muito obrigada pela presença. Bem-vindos ao N-Blogs. Antes da gente começar a falar sobre como melhorar o posicionamento da liderança dentro de uma empresa, vamos falar a diferença, para quem está em casa, de chefe para líder. Tem diferença, Victor? Tem uma diferença sim. Para mim, o líder a liderança, ela é conquistada por quem a exerce. E a chefia muitas vezes pode ser dada, pode ser outorgada para alguém. Eu te nomeio chefe de um departamento e não tem mais o que contestar. Você é o chefe e pronto, você tem essa autoridade dada. E já para o líder, por exemplo, ele tem que conquistar essa liderança. Pode ter um chefe dentro de um departamento, mas não necessariamente ele ser o líder. Não sei o que você acha. É legal, a gente vê muito isso nos esportes coletivos, né? Justamente. Nem sempre o capitão que recebe a abraçadeira dada pelo técnico é o líder do time, né? E essa liderança, ela nasce assim, repentinamente, e ela às vezes nem é conquistada objetivamente. A pessoa não se preparou para isso. Agora, chefe não, ele recebe o crachá, olha, você vai mandar daqui para frente. Sim. Isso às vezes tem conflito, né, Vitor? Certamente. Até já que eu gosto muito de esporte, né? Eu acho que esporte é um microcosmos do mundo corporativo, né? E aí você pode ver, às vezes, o chefe em si dentro da própria equipe, que é o capitão, ou você pode ver no técnico, né? Já tivemos técnicos de seleções brasileiras que a gente notoriamente vê que é o chefe, mas nem sempre é o líder. Né? E aí perdemos a Copa. Por exemplo. E aí o líder talvez teria que ser aquela pessoa em que os funcionários têm um certo fascínio positivo, assim, uma coisa...
poxa, olha só esse posicionamento, não sei o que é que me atrai nessa pessoa, dentro dessa equipe, mas é para ela que eu busco, é com ela que eu quero conversar. É mais ou menos isso? Eu acho que sim, o líder sempre é uma pessoa em quem você se espelha, o dia de amanhã tem que olhar para a tua carreira e dizer, acho que eu vou fazer assim como o Júlio faz, e nesta direção, olha, você tem que sentir admiração e meio que se projetar naquele comportamento. Quero ser igual a ele, ou igual a ela. Né? Ou igual a ela. Hoje em dia as mulheres estão cada vez mais no comando, né? E as pessoas falam, olha, cuida bem dessas mulheres, que elas podem estar liderando vocês amanhã. Isso as pode mulheres acontecer. não vão gostar do que eu vou falar, mas a minha experiência diz que as mulheres são melhores chefes do que líderes. São melhores como chefes do que melhores como líderes. Por quê? Primeiro, o mundo é mais masculino do que feminino e há uma disputa, uma certa dificuldade do homem aceitar a mulher como líder. Mas ele aceita como chefe por causa da questão hierárquica. E elas são ótimas, porque, não é, Vitor? Elas são multidisciplinares, porque cuida da casa, do marido, da prole e tal, e do trabalho. O homem não tem essa característica. Então, o que a gente vê? Que as mulheres se dão melhor como chefes do que como líderes. Não há nenhum problema, não é, Vitor? Para a mulher ser líder, né? Mas, por exemplo, nesse sentido, as mulheres têm uma coisa que... Eu sou coach, né? E aí também tenho aprendido uma coisa. Para o homem é mais fácil, às vezes, quando ele faz bem uma coisa, ele se atribui os créditos. E para a mulher já é um pouco mais difícil, né? Quando ela faz bem as coisas, nem sempre ela se atribui os créditos por ter sido bem-sucedida. E acontece exatamente o contrário quando a falha acontece, né? Para o homem é um pouco mais fácil dizer, talvez não tenha sido minha culpa, e para a mulher já é mais fácil assumir o lado da culpa dela. Tá. E isso no mundo corporativo, nós temos que lembrar, né? O mundo corporativo é um mundo criado por meninos. Verdade. Ele nasceu lá para trás do trabalho de força, né? Claro. E depois foi se sofisticando, então o mundo corporativo é uma herança, uma criação masculina, Sim. né? Então tem algumas regras onde para as mulheres é um pouco mais difícil. Mas hoje, com essa evolução toda, onde não se precisa mais de força, mas conhecimento que é necessário para liderar, elas estão indo bastante bem. Mas sim, posso concordar com o Júlio. Olha, gente, justamente falando sobre essa questão de gênero, homens e mulheres, as mulheres comandam a maioria das novas empresas aqui no Brasil. E elas não têm medo de enfrentar o desconhecido. Estão em todos os setores de atividade. Os negócios de Carmen só tinham a dedicação e o otimismo de uma empreendedora que queria vencer. Até que em 2000, aos 50 anos, ela ouviu falar de uma tal de internet. Moradora de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Carmen procurou na região uma oportunidade de mercado. Imaginou que as empresas do Vale do Paraíba precisassem de publicidade na recém-nascida rede mundial. O trabalho foi de formiguinha. Carmen contratou estudantes para bater de porta em porta e recolher cartões empresariais. Reuniu assim 2.000 possíveis clientes. Nascia então um sonho. Eu não sei se chega a 20% as pessoas que fazem compra pela internet. Mas imagine o mercado imenso que tem pela frente de pessoas para comprar pela internet. Uma década depois, já são mais de 20.000 clientes. Micro e pequenas empresas que se hospedam no site criado por Carmen e viabilizam negócios por ali. Então você quer buscar alguma coisa ligada, por exemplo, à beleza. Você entra aqui, você pode buscar por aqui. A empresa também desenvolve páginas na internet para clientes que ainda não têm esta tecnologia. O grande parceiro de Carmen nas 1001 tentativas foi o marido e atual sócio, Toshimitsu. O orgulho que ele sente pela história da mulher dá até nó na garganta. Fica emocionada. Ela é super otimista. Ela é positiva em tudo, não tem mau tempo. Pode estar caindo o mundo, ela está focada no que ela está fazendo e ela está sempre falando nas coisas que vão dar certo. O sucesso é igual IPAS, IPAS, que seria informação, planejamento, atitude e suor. Seriam as 4 letrinhas mágicas aí para o sucesso. Sem suor também não tem... Sem não suor vem nada. Não vem nada, com certeza.
Tem que ter mérito, mas tem que ter trabalho por trás do mérito, né? E aí a gente pode entrar num ponto muito importante. Por exemplo, a pessoa está lá trabalhando, está se destacando naquele ponto do trabalho e acaba recebendo uma promoção para virar um chefe daquele grupo, independente da área em que trabalhe. Como que fica aí esse novo posicionamento? A pessoa sabe lidar com isso automaticamente ou não é bem assim? Tem dificuldades? Não, sempre vai ter dificuldades. Te dou um caso que acho que muitos dos que nos assistem talvez tenham vivenciado ou de perto ou ele mesmo vivenciado a situação. Uma equipe de vendas geralmente tem um bom vendedor ou um profissional que se destaca. E ele é o candidato quase que natural a assumir uma futura chefia. Eu já vi casos onde este profissional, muito bom no que ele fazia, é promovido a uma posição de chefia, seja coordenador, seja gerente, supervisor, e aí ele começa a se embananar na parte de liderar a sua equipe. Então, ele sabe fazer muito bem feito o que ele fazia. Mas, assim, é errado pensar que você vai aprender liderança porque você fica velho, por exemplo. Essa é uma crença bastante comum. Verdade. Não, ele já tem 8 anos de experiência, então daqui ele já vai saber liderar. Ou ele já vai saber ser o bom chefe. Não é verdade. Então, às vezes, a gente acaba perdendo no seu melhor vendedor e ganhando no seu pior gerente. E aí, o que nós temos que fazer? Não podemos fazer com que este supervisor, coordenador, gerente volte para trás, mas também estamos vendo que não temos os resultados na liderança dele e nós temos que talvez nos desfazer dele ou temos que abrir mão do trabalho dele na nossa empresa. Mas é bastante comum. E como que a empresa vai identificar se aquela figura que é tão boa, o vendedor, como esse exemplo que você acabou de dar, vai se destacar ou não numa posição superior de chefia? E se dá para, no meio do caminho, pô, ele não está indo bem, dá para a gente consertar sem precisar se desfazer do funcionário? Excelente. Essa é uma questão muito, muito, muito gostosa de responder, né? Eu acho que, assim, quando você tem essa equipe, você está procurando por novos líderes, né? Eu acho que você tem que acompanhar o aspecto comportamental, tá? Porque o aspecto técnico, sim ou sim, você tem que saber. Você não vai ser gerente de marketing se você não sabe de marketing ou de finanças, se você não sabe de finanças. Vendas, a mesma coisa. Mas o aspecto comportamental é o determinante para o sucesso de um bom líder, né? Então, você pode mapear comportamentalmente a equipe toda e associar os comportamentos apropriados para a liderança com os resultados da posição. Então, não adianta só você ter um comportamento, por exemplo, muito adequado para ser um líder, mas você não vende nada, você não vai ser, você não acompanha isso, mas certamente tem alguém que vende bem e, além disso, tem um comportamento. Essa é uma pessoa foco para uma possível promoção. Vamos supor que não temos, porque é muito difícil ter a pessoa ideal, 100% pronta para assumir aquela posição. E nós temos que desenvolver algumas coisas. Eu já sei de antemão que esta pessoa talvez não é o suficientemente persuasiva ou não é o suficientemente objetiva, enfim. Dá para consertar? Sim, desde que o lado que eu tenho que desenvolver esteja interessado em se desenvolver. Porque essa é uma outra questão, não sei se vocês têm percebido. Estamos precisando, nós temos algumas falhas aqui, vamos treinar. Vamos por parte. O treinamento vai ser a terceira etapa de um processo. A primeira etapa tem que ser explicar para a pessoa que é necessário que ela se desenvolva. Então, ela tem que entender. Uma vez que ela entende, ela tem que querer. Porque eu posso dizer, olha, eu sinto muito, mas isso que vocês estão me pedindo, eu não quero ter. Não adianta comprar o treinamento, não adianta treiná-lo. Então, primeira e segunda etapas, entender, querer. Terceira, treinar. Ok, eu entendi, eu quero, agora preciso aprender, porque evidentemente eu não faço porque eu não sei fazer. Depois que eu treino, aliás, que eu aprendo, né, que seria a terceira, na verdade, aprender, eu tenho que praticar esse conhecimento. Botar em prática o que você aprendeu no treinamento. Exatamente. Eu preciso usufruir desse conhecimento e pô-lo em prática, né? Como eu quero cozinhar, agora já fiz o curso de cozinha, mas eu não cozinho, mas já sei tudo. Não, mentira. Você tem que estar na cozinha e preparar seus pratos. E aí, né, não para por ali, porque tem uma quinta etapa que seria receber feedback. Alguém tem que te dizer, olha, essa sua comida fica muito salgada, ou você serviu o prato muito frio, ou não combina com essa salada que você faz. Somente assim você vai desenvolvendo. Então, sim, é possível desenvolver, mas a pessoa que precisa ser desenvolvida tem que passar necessariamente por essas 5 etapas. Aberta, com a cabeça aberta. E também tem uma questão que o Vitor tangenciou e que a gente agora fala mais objetivamente. É o automatismo da promoção. É o mais antigo, é o mais experiente, botar ele como chefe. Não, existem ferramentas, existem metodologias que nos ajudam a identificar se a pessoa tem o perfil
um perfil psicológico, está preparada para aquela promoção. E aí você identifica, não, eu queria que ele fosse, ou que ela fosse chefe. O que está faltando? Aí você identifica esse perfil antes de promover. Porque depois que promoveu, despromover vai virar uma crise. Não é nem aconselhável, né? Não. Essas ferramentas geralmente são ferramentas de análise de perfil pessoal. E como eu sou um especialista nisso, a Thomas faz isso, né? Também eu sempre passo pela seguinte situação. As pessoas preenchem um questionário como esse e querem saber se seu perfil está certo ou errado. Eu sempre falo, não tem certo ou errado. Fantástico. Né? Tem mais ou menos apropriado para uma determinada função numa determinada empresa. Então, por exemplo, a empresa A é líder de mercado, domina absolutamente seu mercado e tem uma equipe de vendas. Você há de concordar que esse perfil é A. B é uma empresa que está entrando, tem uma política de guerrilha, precisa comer o mercado dessa empresa, tem que ser mais agressiva e tem uma equipe de vendas. Você há de concordar que o líder desta empresa não é igual ao líder desta. Claro. Né? E eu posso ter 100% de correlação aqui e 40% aqui. Não tem nada de errado comigo. São pessoas fantásticas. É espetacular. Não tem no perfil certo nem errado. Exatamente. Mas você pode estar no lugar errado. Depende da necessidade daquela empresa, daquele momento pelo qual a empresa está passando. Agora, uma coisa muito importante e interessante de falar, quando você faz parte de um grupo que é liderado, ou quando você é um líder, que é essa questão da motivação do grupo. Né? Então, acho que todos os funcionários gostam de se sentir motivados, incentivados. Né? Qual que é a dificuldade maior de se motivar uma equipe? Você me faz muito boas perguntas, muito obrigado. Eu adoro falar sobre isso. Tá? Primeira coisa, para você motivar as pessoas, você tem que ter autoconhecimento. Tá? Porque nós temos uma mania de achar de que o que me motiva vai te motivar também. É verdade. Mas eu sou uma pessoa diferente dele e de você. Né? Então, eu preciso entender, primeiro, quais são meus motivadores para eu poder reconhecer que estes são os meus. Segundo, eu preciso entender que nem todas as pessoas se motivam com as mesmas coisas, né? Ou pelo menos na mesma ordem. Então, eu tenho que passar para o segundo passo para motivar, que é conhecer a minha equipe. Quem são aquelas pessoas que estão comigo? Quais são os seus motivadores? E no nosso conceito, vocês... Todos têm motivadores e medos básicos. Claro. Tá? Que são diferentes, varia de pessoa para pessoa. Né? Então, uma vez que eu entendo deste mecanismo, eu vou fazer só uma pausa, um comentário que eu acho interessante, que o gerente tem que ser um especialista de gente. Tá? De gente. Mais o seu conhecimento técnico. Ele tem dois baldes que ele carrega. Um é conhecimento técnico, que sim, seja IT, finanças, jurídico. E o outro, às vezes, fica muito vazio, que é o do comportamento, é entender de gente. E o gerente, né, que quando nós começamos nossa carreira como trainees, talvez, né, está cheio, sair da faculdade sobrando conhecimento. Mas conforme nós vamos andando na vida profissional, nós temos que carregar o outro, porque vai começar a ser mais solicitado este do que este. Né? Voltando ao assunto, então, por que é tão difícil motivar? As pessoas, primeiro, não estão conscientes, muitas vezes, de quais são os seus motivadores e tem que entender. O que me motiva talvez não motive o outro. Dou um exemplo simples. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva, eu gosto de todas as coisas rápidas. Tá? E quando alguém é rápido, está me motivando. Então, eu vou motivar uma pessoa dando as coisas rápidas e com poucas instruções, dizendo diretamente o que ele tem que fazer. Se esta pessoa é diferente de mim e ela gosta da coisa mais lenta, detalhada, mastigada, e que eu fique perto, muito provavelmente eu já não estou motivando essa pessoa. Então, aí tento ilustrar o que eu quero dizer com isso. Não sei qual a tua opinião. Pode até estressar, né, a pessoa. Verdade. Tá e esse fator de motivação, as pessoas tendem a dizer, não, é grana. Não é grana. Grana é importante em qualquer fase da vida, para qualquer pessoa. Mas não é exatamente aquilo que motiva para todo mundo. Bom, ok. Aí, qual é o tipo de gente que grana motiva, né, Vitor? Bom, se você olhasse o salário de uma pessoa, está assim, perto dos 10 mil e tal, até 10 mil, então grana é muito importante para ele. Agora, passou desse patamar, você começa a ter outra coisa. Pode ser a oportunidade de ser reconhecido, ser ouvido. Então, o Vitor tocou um ponto que as pessoas precisam entender, que é importantíssimo. Não há um critério básico que diga, leia esse livro e você vai se motivar. Não.
tem que identificar qual é o fator importante que motiva aquela pessoa. E às vezes a gente, na vida profissional, descobre que, caramba, por que eu não pensei isso antes? Era uma bobagem, era uma sala melhor. Ou era trocar a cadeira da pessoa. Sim. Ou era Dá mais pegar. qualidade de vida dentro daquele ambiente de trabalho, por exemplo. Aproveitando o embalo, vamos perguntar aí para o Júlio Cardoso, que é o nosso blogueiro convidado de hoje, do Portal R7, o que tem no blog dele lá no Portal R7, r7.com/Júlio Cardoso com Z. Qual que é o Isso destaque, mesmo. querido? Ah, tem coisa muito legal. E essa conversa de hoje aqui com o Vitor foi excepcional, porque me lembrou, Vitor, da Semana do Chefe. Nós fizemos uma sessão de blogs de segunda a sexta só sobre o chefe. O chefe xarope, o chefe bonzinho, o chefe gay, o chefe muito exigente, né? E o chefe incompetente. A repercussão foi extraordinária. E agora nós estamos percebendo que existem medos novos. Você falou isso de medo. Sim. E hoje os medos são 3 basicamente no ambiente corporativo. Trabalhar com gente mais jovem, com um chefe mais jovem. Segundo, ser liderado por mulher, porque o mundo corporativo ainda é, infelizmente, masculino. Não é? Eu prefiro trabalhar mais com as mulheres, são muito mais simpáticas e competentes. E terceiro, não é? É trabalhar com um chefe gay. Caramba! Isso tem muita diferença, você acha? Nenhuma. Mas as Nenhuma. pessoas estereotiparam. Claro. Não, meu chefe é gay, vou ter problema com ele. Foi isso que eu imaginei Nada. quando você Nem falou isso. desse foi o que tópico. surgiu Desse debate. Que coisa Eu aprendi interessante. muito com as pessoas que acessam o meu blog, uma quantidade enorme, né? Isso não tem problema nenhum, gente. O chefe pode ser gay, pode ser mais jovem, pode ser mulher. O importante é, como o Vitor chamou a atenção, precisa ter o fator de motivação e você precisa respeitar a hierarquia e a liderança. E o chefe tem que compreender que sem você ele não vai trabalhar. Eu queria saber, Vitor, quais são os cuidados que o chefe, o líder, deve ter na hora de trabalhar com a sua equipe, no geral? Os principais cuidados. 4 principais, tá? O primeiro, autoconhecimento, como já comentamos, suficiente para ele saber quais são os seus pontos fortes e até quais seus possíveis limitadores. Eu sempre digo, você deveria ser capaz de, num bate-papo, enumerá-los rapidamente, citá-los rapidamente. O segundo, conhecer o perfil da sua equipe, também já comentamos rapidamente sobre isso, que é entender quem são essas pessoas que me ajudam a ser bem-sucedido. Eu acho até injusto você não conhecê-las bem. Bacana. O terceiro seria cuidado com os excessos, né? Porque, principalmente numa cultura latino-americana, nós queremos sempre, como líderes, nos preocuparmos mais com o aspecto da liderança. Como eu motivo, como eu ajudo as pessoas, mas não se esqueça que você tem que discipliná-los também, né? Então, às vezes, temos líderes que são muito bonzinhos e podem acomodar suas equipes, e outros que são, de repente, muito duros, né? Eles são muito exigentes e eles podem acabar desmotivando e fazendo com que as pessoas não se comprometam como deveriam com ele. O quarto seriam os critérios de contratação, porque todo líder tem que escolher os participantes da sua equipe, às vezes ou porque ele cresce, que é uma boa notícia, ou porque ele perde integrantes importantes, ele precisa repor. E esses critérios costumam ser o quê? Muito subjetivos e geralmente são perigosos, porque eu contrato as pessoas que eu gosto. Não as que eu preciso, mas eu gosto delas. Né? Então, eu posso alertá-los, né? Posso alertar os líderes e dizer, cuidado com isso, né? Contrata as pessoas que você precisa, que pode ser que você não goste tanto, e não somente as que você gosta, porque pode ser que você não precise dessas. Quer dizer, tem que ter um certo jogo de cintura para poder ministrar aí as diferenças de personalidade, mas focar também no bom andamento e desenvolvimento da empresa, porque afinal de contas você está liderando que você tem que atingir resultados, nem o tão bonzinho, nem o tão duro. Só antes da gente encerrar, mais uma pergunta rápida, é importante que o líder esteja próximo do grupo, que ele esteja presente, às vezes ele tem uma sala especial, está tudo certo, normal, tem uma hierarquia mesmo, mas ele precisa estar próximo. Ele precisa estar próximo, inclusive estar próximo. Vamos supor que você seja um gerente regional e você tem muitas áreas a cobrir, você não vai estar todo dia em todas as áreas. Mas esse estar próximo é participar do dia a dia da equipe, né? Não ficar tão distante ao ponto de, por exemplo, receber uma notificação de um problema do cotidiano e aquilo não querer dizer nada para você, né? Porque você não tem aqueles problemas. Então, sim, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser a pessoa que está imersa no dia a dia, ela tem que ser o chefe de cozinha que entra e sai, vai para o salão, mas fica na cozinha, sabe que tem vaga no estacionamento.
Sabe, essa é a essência do bom líder. É isso aí. Então, hoje o N-Blogs falou sobre carreira, sobre liderança, como aperfeiçoar o papel do líder. Espero que vocês tenham gostado. O programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Victor Martínez. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Júlio Cardoso, mais uma vez, muito obrigada pela participação. E olha, quem quiser rever esse programa é só acessar r7.com/Record News. Obrigada pela companhia. Tchau.